Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos os alunos deste curso, que é o curso de liderança. Você está na parceria da sua igreja com a Logos Ensino Superior de Teologia. E esta é a disciplina Introdução à Teologia. Eu sou o professor Marco Faleiro e nós estamos trabalhando nesta aula dupla. Essa é a primeira aula da aula dupla 4, que são as últimas aulas dessa disciplina, e nós vamos trabalhar um pouco mais sobre o fenômeno religioso em Angola, no entanto, dentro de um aspecto mais conceitual. É claro que a abordagem que nós teremos nessa aula é bem panorâmica. Esta é a primeira AVA da aula dupla 4, que é a aula 7 e 8, sendo a primeira parte da aula 7. E dentro do assunto do fenômeno religioso, que está dentro do estudo da psicologia, nós vamos considerar a psicologia das seitas, abordando aspectos de religiões, seitas e heresias. Nesta aula dupla, o nosso assunto será o caminho da seita. Você pode perguntar, mas o que é isso, professor? Bom, vamos dar passo a passo para entender a ideia do que é o caminho da seita, que é um caminho que qualquer um pode trilhar, seja dentro da religião ou seja até dentro de outros tipos de grupos não religiosos, como o caso de grupos políticos, grupos desportivos, que nós vemos as mesmas características psicológicas de uma seita religiosa que é considerada uma seita perigosa. Por exemplo, nós vemos grupos políticos que têm a mesma conduta extremista. Nós vemos, por exemplo, grupos de esportistas como torcedores de um clube de futebol ou de qualquer outro tipo de esporte, que têm condutas realmente de... parece que o clube é Deus, né? Estão prontos até a matar e morrer em nome deste que é o Deus deles. A mesma coisa acontece, por exemplo, num partido político. Está pronto a matar, a morrer em nome da filosofia ou da proposta política, como se o partido fosse Deus ou como se o Estado fosse o próprio Deus. Então, quando se olha do aspecto do caminho da seita, nós podemos englobar qualquer grupo humano que existe. No entanto, a nossa ênfase aqui é os grupos religiosos. Bom, antigamente nós utilizávamos o termo seita para um grupo dissidente, quer dizer, isso era dentro do ambiente da igreja, especificamente cristã, ou seja, um grupo separatista que seguia uma doutrina herética, ou pelo menos considerada herética. Nós vamos conceituar esse termo considerando esse aspecto, não do aspecto da seita do ponto de vista herético ou doutrinário da igreja, mas do ponto de vista da ciência, da psicologia e da sociologia. Então nós vamos conceituar esse termo, o caminho da seita, como um comportamento individual e social, ou seja, psicológico e social, que nos leva a formar grupos perigosos, que seria o aspecto da ideia do conceito de seita, um grupo perigoso. É interessante que muitos desses grupos, após um período histórico ou de adaptação ao sistema religioso reinante, ou prioritário, ou primário, foram considerados igrejas ou até avivamentos, ou ainda reformas de um sistema religioso. Então, olhando do ponto de vista histórico, às vezes um grupo, que é chamado de seita, pode mudar a sua percepção a nível da sociedade com o tempo, né? Então, são aspectos interessantes. Mas nós vamos seguir aqui aquilo que é, de fato, um caminho perigoso. É claro que um caminho pode iniciar perigoso e depois ser reformulado, ou ser mudado,
ser aperfeiçoado e aí sair daqueles perigos iniciais ou originais. Ou o contrário, pode-se começar bem e depois acabar mal. Isso é um fato também humano, né? Existem essas duas possibilidades no caminho ou na trilha que um ser humano segue em sua vida ou no grupo que ele forma. Especificamente, nós estamos falando de grupos religiosos. Então, é o fato que o diferente é normalmente rejeitado, especialmente se esse diferente é contrário à opinião do grupo reinante ou dos líderes reinantes. Portanto, os critérios para considerar um grupo como uma seita, e nós estamos agora abordando dentro do aspecto religioso, e para nós o mais interessante, é claro, é dentro do cristianismo, né? Que é a nossa abordagem aqui fundamental. Então, para os critérios para considerar um grupo uma seita, ou um grupo perigoso, ou ilegal, ou ainda herético, tem vários fatores que envolvem isso. Do ponto de vista legal, somente a lei pode determinar que este grupo não, não é religioso ou, no sentido, não é perigoso, né? Então, a lei pode determinar alguns critérios, mas para nós, os critérios fundamentais, ou seja, do ponto de vista religioso, a denominação religiosa ou o grupo religioso é que vai considerar dentro do seu credo e a sua moralidade, que é definida pelo seu credo. No nosso caso, é a Bíblia Sagrada, que é o fundamento de toda percepção nossa do que é certo e do que é errado. Nessa aba, e não só nela, mas em toda essa aula dupla, nós vamos considerar os aspectos sociais e psicológicos do que chamamos de caminho da seita. Então, quando nós falamos aspectos sociais, é uma abordagem da ciência da sociologia. E quando nós falamos aspectos psicológicos, é da ciência da psicologia. Então, nós vamos buscar, vamos dizer assim, conhecimentos destas ciências que estão disponíveis ao ser humano para poder nos ajudar a fazer essa análise do caminho da seita, que vai ser a grande abordagem dessa aula dupla 4. Ok? Então, sem dúvida, é uma aula um pouco mais conceitual, né? Mas que vai nos ajudar a perceber quando um grupo está nesse caminho e até mesmo perceber se nós não estamos nesse caminho. Então, no caminho da seita, a ciência da religião considera a religião um fenômeno social, com muitas características psicológicas. Mas a religião seria, de fato, um fenômeno social, um fenômeno de grupo. Os seres humanos buscam a Deus e formam um grupo. Agora, se essa religião é verdadeira ou falsa, ela se baseia basicamente no que concerne a nós cristãos, se está ou não está seguindo a Bíblia Sagrada e são discípulos de Jesus Cristo, ou seja, são igreja, né? Conforme que a Bíblia diz que é igreja. Agora, essas características psicológicas são parte do que a psicologia chama de fenômeno religioso. Então nós temos religião como um fenômeno social e nós temos o fenômeno religioso, que é uma característica do ser humano, do seu psique, como um fenômeno psicológico. Não vamos abordar tópicos, pois já falamos sobre a psicologia da religião, com características desse caminho. Não sei se você lembra, senão você olha atrás, tem AVAS, né, e aula dupla que tratou especificamente sobre os aspectos gerais de uma abordagem mais geral, né, com tópicos, né, do que seriam os tópicos psicológicos ou sociais daquilo que se chama de seita. E que a maioria, inclusive, dos livros de seita hoje utilizam quando estão fazendo análise de seita. Agora vamos aos aspectos gerais numa abordagem mais filosófica e apologética. O fenômeno religioso é um fenômeno humano, é, portanto, natural em todos os seres humanos e
todos os tempos e todas as culturas. Analisando o fenômeno como um fato que é percebido pela observação humana, assim como qualquer fenômeno da natureza, ou seja, a chuva, o movimento dos átomos, o sistema matemático e químico, enfim, os fenômenos naturais, o fenômeno social é chamado de religião e tem características humanas que podem ser observáveis, assim como esses fenômenos naturais, porque é um fenômeno natural. Assim como o fenômeno psicológico que é chamado fenômeno religioso. E dentro desses dois fenômenos humanos, temos realidades que são positivas e realidades que são negativas. Vamos considerar o aspecto negativo da religião e do fenômeno religioso, ou seja, social e psicológico. O psicológico que é o individual, como o caminho da seita. Então, o caminho da seita é os aspectos negativos que se formam dentro do ambiente da religião e do ambiente do fenômeno religioso. O caminho da seita é um ambiente perigoso e até, em alguns casos, criminoso, quando o grupo rejeita ou transgride a lei de um país. Esse caminho é o que hoje a ciência da religião considera seita e heresia. Seria, então, o que nós chamamos de seita social e heresia social. É um caminho que qualquer homem pode trilhar, inclusive você, inclusive qualquer igreja, que ainda somos seres humanos, ainda estamos em corpos corruptíveis. É verdade que nós seremos transformados e receberemos a incorruptibilidade. Isso que é mortal, conforme 1 Coríntios 15, será revestido da imortalidade. Mas isso, então, como a Bíblia diz, será tragada a morte pela vida quando Jesus vier, ou quando nós ressuscitarmos, ou formos arrebatados na sua vinda. Mas o fato é que hoje nós somos humanos e podemos cair nos erros humanos. Para isso significa que tem que haver uma atuação do Espírito Santo nos santificando, ou seja, nos separando do pecado, e nós desejando deixar o pecado para não cairmos no erro. E como eu disse, pode estar já dentro de um caminho que uma igreja segue. Apresentamos então nessa aba as características que podem ser mais agravantes ou tolerantes, ou ainda até normais. Contudo, não podemos ser extremistas e permitir o erro em nosso meio. Considere então que a análise do caminho da seita é uma proposta de cuidado. Como o texto bíblico nos fala, e você já conhece, nós já falamos sobre isso. O que pensa estar de pé, cuidado que não caia, ou ore para que não caia, ou tome uma atitude para que não caia. Porque você pensa estar de pé, mas você pode não estar. E outra coisa, você pode cair. Então você tem que ter uma dependência completa do Espírito Santo sempre. Nunca considere que você é totalmente capaz de nada. Você depende do Espírito Santo, sempre. Ele agindo na sua vida, não há impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas você precisa de depender completamente dele, como Jesus disse. Foi Jesus quem disse isso, não eu. Sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Você depende, você precisa totalmente de Jesus para ser fiel, para não pecar. O Espírito Santo. Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Esta é a aula 4. Aula dupla 4 é a nossa última aula terminando esse curso. E a primeira ava desta aula dupla. Deus abençoe você. Estaremos na próxima ava e na próxima aula. Ainda na mesma aula, mas na próxima ava. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.